E aí, pessoal, tornando a aula sobre investigação preliminar, propriamente dita, né, o inquérito policial. O professor continua seu raciocínio explicando alguns pormenores, alguns detalhes que fazem com que os senhores consigam perceber a necessidade do início do inquérito policial como instrumento de auxílio ao processo criminal. Ok? Partindo desse pressuposto, eu preciso mencionar para os senhores que existe uma autonomia por parte da investigação preliminar, uma autonomia por parte do inquérito policial em relação ao processo criminal. Por quê? Da onde derivaria essa autonomia do inquérito policial? Os senhores podem entender o seguinte: em razão da autoridade tomar conhecimento de uma hipótese de prática delituosa, bem como a possibilidade de indicação nessa mesma notícia de quem seria o autor daquela prática delituosa, o início do inquérito policial se faria necessário. Ok. Com o inquérito policial instaurado, ou seja, iniciado, vai haver uma concatenação, uma aglutinação de atos investigativos, um interligado ao outro, para se conseguir, ao término deste inquérito policial, chegar a uma conclusão através do relatório. Este relatório pode emitir um juízo de que realmente houve a prática delituosa, bem como apontar a autoria, remetendo para o Ministério Público, que por sua vez, conforme no vídeo anterior, pode ou não concordar com a opinião da autoridade policial que preside o inquérito policial. Mas, por outro lado, ainda que naquele primeiro juízo, lembram do primeiro vídeo? A autoridade toma conhecimento da notícia do crime, ou no latim, notitia criminis. E, em razão do juízo de possibilidade, julgando procedente aquela informação que chegou até seu conhecimento, faz o quê? Inicia um inquérito policial. Não é porque se iniciou a investigação preliminar, mediante essa espécie denominada inquérito policial, é que necessariamente sua conclusão, através do relatório final no inquérito policial, haverá a constatação material da prática delituosa ou a constatação material do indício de autoria. Pode haver, ao término do inquérito policial, a constatação material da prática delituosa. Mas por uma razão muito óbvia, me parece muito claro isso, pode haver a não descoberta de sua autoria, Por que a autonomia, portanto, do inquérito policial? Por uma razão simples. Ela é independente da ação penal. A investigação preliminar é independente do processo criminal. Pode existir a investigação preliminar em uma forma de manifestação através, via de regra, do inquérito policial e não haver a ação penal iniciada. Por isso a sua autonomia. E digo mais, o raciocínio inverso também é verdadeiro. O inquérito policial é dispensável. Não há a necessidade imprescindível de processo criminal acompanhado de inquérito policial. Pode existir processo criminal, pode uma ação penal ser iniciada, deflagrada em desfavor do acusado, do denunciado, sem que haja ou que tenha havido o inquérito policial. Desde que, para se formar, lembram o fumus comissi delicti, fumaça do cometimento da infração penal, onde a gente tem o binômio materialidade delitiva e indícios de autoria, desde que o Ministério Público tenha em mãos, em seu poder, elementos informativos suficientes. E esses elementos informativos suficientes pode ser algo que não esteja no inquérito policial. Pode ser, por exemplo, na ação penal pública condicionada, a representação da vítima. A vítima, mediante um documento, pode relatar a prática delituosa, apontar a autoria, indicar, por exemplo, testemunhas
ou uma prova documental, entregar ao representante do Ministério Público e ele, por sua vez, analisando aquela documentação, aquela indicação dada pela própria vítima na ação penal pública condicionada, entender por bem, segundo a sua opinião delixi, a opinião sobre o delito, que realmente tem em seu poder a justa causa, né? A materialidade do crime somada ao indício de autoria, formando o fumus commissi delicti, né? Daquele primeiro juízo, isso que eu quero que os senhores percebam bem, e eu friso isso na aula e no encontro online, por favor me questione, né? O primeiro juízo é um juízo de possibilidade, né? Sobre a instalação do inquérito policial. Eu só devo instaurar o inquérito policial se for possível a existência material do crime. Se essa possibilidade inexistir, não há razão de ser do inquérito policial. Não há porquê o inquérito policial ser deflagrado, iniciado. Esse é o primeiro juízo. Após esse primeiro juízo, juízo de possibilidade, eu continuo a minha concatenação, a minha investigação, entrelaçando e aglutinando os atos investigativos de maneira sistemática para me descobrir a materialidade do crime e sobre sua autoria. E, com isso, se esse juízo for se fortificando, se concretizando, para descobrir exatamente o fumus commissi delicti, eu vou ter agora um juízo de probabilidade. Para a conclusão de um inquérito policial que tenha a constatação da materialidade do crime, indícios de autoria, eu mudo o juízo, eu mudo o filtro, eu mudo a triagem. Agora é um juízo de probabilidade. O Ministério Público trabalha para oferecer uma denúncia com um juízo de probabilidade, né? Um juízo de probabilidade é muito maior, muito mais significativo do que um mero juízo de possibilidade. Ele é mais forte. Ele pressupõe a existência real da prática delituosa. Com isso, o Ministério Público poderia oferecer denúncia. Com isso, o Ministério Público ou a autoridade policial podem pretender uma restrição à liberdade de locomoção do indiciado. Um qual juízo? O juízo de probabilidade. Imagine os senhores, numa investigação preliminar derivada de um inquérito policial, onde haja a constatação mediante um juízo de probabilidade que aquele fulano de tal é o autor do comportamento delituoso. E eu, enquanto autoridade policial, enquanto delegado de polícia, entendo pertinente representar por um elemento, numa expressão, né? O mandado de busca. Eu preciso buscar um documento, eu preciso buscar na residência do investigado, do indiciado, um elemento de prova. Eu tenho um juízo de probabilidade de que aquele elemento que eu preciso está em sua residência. Ele, o delegado, representa pelo mandado de busca. Esta representação do mandado de busca deve ser sobre um crivo, um filtro denominado, repito, juízo de probabilidade. Porque vai haver restrição a uma garantia individual, a uma liberdade individual. Ele poderá, o investigado, ter em seu desfavor a intromissão em sua residência de agentes públicos, integrantes da segurança pública, para buscar, com aquele constrangimento, aquele objeto, né? Aquilo que serve para confirmar uma hipótese, né, derivada da investigação preliminar. Igualmente, ainda sob o prisma e da ótica da autoridade policial, ela, a autoridade policial, mediante um juízo de probabilidade, que está no cerne, né, no objeto da investigação, derivada, logicamente, do inquérito policial, analisa ser real a necessidade da prisão processual. Representa pela prisão preventiva.
né? Essa prisão preventiva representada pela autoridade policial derivou, né, do inquérito policial de um juízo de possibilidade, não, de um juízo de probabilidade após a instauração do inquérito policial, né? Esse senhor, a gente pode tratar isso na aula, eu falo, explico direitinho sobre o requisito e pressuposto requisito e fundamento da prisão preventiva. Esse senhor que está sendo investigado, que foi indiciado por mim, eu, autoridade policial, está atrapalhando a marcha do inquérito policial, está atrapalhando o curso da investigação policial. Ele ameaçou a testemunha, a principal testemunha deste crime foi ameaçada pelo indiciado, né? Agora eu tenho um juízo de probabilidade que dá ensejo à autoridade policial representar pela prisão processual, denominada prisão preventiva, deste investigado. O mesmo raciocínio se dá para o Ministério Público. O Ministério Público pode, analisando os autos do inquérito policial, os autos investigativos do inquérito policial, perceber sobre a necessidade de um mandado de busca e apreensão ou até mesmo requerer a prisão preventiva, a prisão processual do indiciado. Sob qual juízo? O juízo de probabilidade, né? Igualmente, tornando sobre a autonomia, né? O inquérito policial pode ser iniciado, desenvolvido e, ao seu término, a autoridade policial recomendar o seu arquivamento. A gente vai tratar na aula, a gente vai explicar esses detalhes, que a autoridade policial, o delegado de polícia, tanto o delegado de polícia da Polícia Federal quanto o delegado de polícia da Polícia Civil não tem autonomia, autoridade para requerer o arquivamento do inquérito policial. Só quem o pode fazer, sobretudo em razão do sistema acusatório, por isso o professor frisou em algumas oportunidades, nas aulas presenciais, falou um pouquinho na última aula online, a respeito do princípio do acusatório, o sistema acusatório. Nossa, eu já vou invadir aqui, vou ter que terminar a aula, senão não consigo colocar lá no NEAD, mas eu continuo esse papo com vocês.